Bom, vamos continuar então agora, falando um pouquinho ainda sobre os efeitos antrópicos no ambiente, mas agora a gente vai falar então da poluição da água e do solo, tá? O primeiro agente poluente que aparece aí para nós são os detergentes, tá? Bom, os sabões natural, existem vários micro-organismos que têm a capacidade de fazer a quebra desse particulado no meio ambiente e aí eles conseguem absorver as cadeias carbônicas do sabão. Mas o detergente artificial não acontece o mesmo. Não existem esses micro-organismos capazes de quebrar essas moléculas de cadeia carbônica linear. Então, o que acontece? Esse detergente artificial acaba se acumulando nos rios, nos mananciais, formando uma grossa, uma espessa camada de espuma sobre essas águas, tá? E isso faz com que essa camada de espuma impede a entrada de gás oxigênio na água, provocando um processo que a gente chama de eutrofização, tá? O segundo agente que traz aí para nós é o petróleo. Os piores problemas causados por petróleo normalmente estão com acidentes envolvendo petroleiros e plataformas de onde é produzido, onde é coletado o petróleo mesmo, tá? Quando ocorre um acidente com petróleo em alto mar, a parte mais densa desse petróleo, ela vai afundar, né? E a parte menos densa fica sob a água. Essa parte menos densa, ela acaba impedindo as trocas gasosas entre a atmosfera e a água e faz com que ocorra uma redução considerável na fotossíntese dentro do oceano e ainda pode intoxicar e asfixiar, tá? Os peixes, os mamíferos e as aves. Um desastre ecológico com derramamento de petróleo, ele ainda fica mais complicado quando ele atinge regiões de manguezais. Até porque os manguezais são considerados berçários, né? E ali naqueles berçários, o prejuízo é imenso, tá? Então, quando as manchas de petróleo atingem os manguezais, ela vai provocando a eliminação, ou seja, a extinção de diversas populações de espécies, tá? Inclusive, nos manguezais, a gente tem espécies endêmicas, que são espécies que só vivem ali no manguezal. Se ocorre um acidente grave com petróleo e ali vai ocorrer a asfixia ou a morte, né, dessas espécies, provavelmente elas serão extintas, tá? Um outro problema bastante grave que nós temos, e esse aí nós vivemos essa realidade, porque nós vivemos numa região extremamente agrícola, é a questão dos fertilizantes e agrotóxicos, tá? Os fertilizantes que contêm nitratos e fosfatos, eles vão se infiltrar no solo ou serão arrastados pela água da chuva para os mananciais, tá? Esses compostos, quando presentes na água, eles favorecem o processo de eutrofização. Estou falando várias vezes essa palavra eutrofização, mas o que essa eutrofização provoca? Qual é o principal problema da eutrofização? A eutrofização, ela esgota o gás oxigênio dissolvido na água. Se esgota esse gás oxigênio dissolvido na água, vai ter uma mortandade imensa de seres vivos, tá? Consequentemente, vai ter uma grande quantidade de matéria morta, uma grande desenvolvimento de bactérias decompositoras, enfim, vai ter um desequilíbrio ecológico imenso, tá? Esses agrotóxicos, quando eles são usados nas lavouras, eles podem permanecer no solo por muitos anos, tá? Por muitos anos mesmo. Então, ele contamina todo o ambiente e as futuras plantações, tá? Uma parte desses agrotóxicos presentes no solo vai ser levado pelas águas da chuva, pode entrar, e aí a gente acaba ingerindo esses agrotóxicos de maneira que nós nem percebemos, tá? Além disso, o efeito acumulativo também nos mananciais provoca o que a gente chama de magnificação trófica, tá? Que são esses compostos não biodegradáveis ou os metais pesados que ficam acumulados no organismo dos animais, tá? Então, quando o metal pesado vai para um rio, um peixe, ele acaba ingerindo metal pesado, que vai se acumular
no corpo desse peixe, que depois a gente come esse peixe, nós também vamos ter o metal pesado acumulado no nosso corpo. Bom, uma alternativa para não utilizar o agrotóxico, a gente sabe que é a biotecnologia, né? Então, essa ciência é fundamental para a redução da quantidade do uso de agrotóxico. Tanto que hoje, eu acredito que a gente não tenha lavouras mais com plantio de soja, milho, trigo, enfim, convencional. A grande maioria dos plantios hoje são de plantas transgênicas. Por quê? Porque essas plantas transgênicas, elas recebem uma alteração genética que facilita o desenvolvimento sem o uso de agrotóxicos, porque elas são mais resistentes aos agentes contaminantes ali do meio, né? Agentes tóxicos para ela, como os percevejos, pesticidas, que são utilizados, e ela tem mais resistência. Essas plantas resistentes às pragas faz com que diminua o uso de agrotóxicos. Se diminui o uso de agrotóxico, também vai diminuir a contaminação do solo, contaminação de água, enfim. Bom, um outro problema que nós temos convivido é a questão da radioatividade. Bom, radioatividade em doses baixas, nosso organismo tolera perfeitamente, tá? Então, a gente tolera um certo nível de radiação. O problema é o excesso, tá? A gente tem grandes acidentes aí com radioatividade que provoca danos irreversíveis no corpo humano. Principalmente, a radioatividade provoca câncer, tá? Os mais diversos tipos de câncer. E uma pessoa que tem o contato direto com radiação, também, se ela não desenvolver nenhuma doença, o problema pode ser no desenvolvimento de um embrião. Esses embriões podem vir todos com má formação. A gente sabe que aquelas pessoas que habitavam Chernobyl na época do acidente, elas apresentam sequelas até hoje. Até hoje lá tem muitas crianças que nascem sem perna, crianças que nascem com câncer, crianças que nascem com um dedo a mais, tá? Tudo isso ainda é consequência desses produtos radioativos, tá? Então, a radiação como fonte alternativa para a produção de energia elétrica, no meu ponto de vista, é algo bastante preocupante, principalmente por causa dos resíduos que ela gera. O descarte desses resíduos tem que ser muito cuidadoso, porque a meia-vida dos metais radioativos é muito grande e elas ficam no meio ambiente por muitos e muitos anos, tá? E se a gente entra em contato com um material radioativo desse tipo, as sequelas são irreversíveis na maior parte das vezes, tá? Outro problema que nós enfrentamos é o lixo doméstico. Nós produzimos muito lixo. Observa na casa de vocês a quantidade de lixo que todos os dias é colocado para fora da casa de vocês aí. Então, presta atenção. Todas as manhãs, a quantidade de lixo que é colocado lá fora da casa de vocês. Se a gente for pensar na minha casa, na casa do vizinho, na outra casa, a quantidade de lixo gerada dentro de uma cidade é imensa. Bom, no Brasil hoje nós ainda temos duas formas de descarte, tá? Que é os lixões a céu aberto, que esse aí é um problema grave, tá? Por quê? O lixão... Desculpa. O lixão ele pode contaminar o solo, a água e o ar, tá? O solo, a gente já sabe, porque quando coloca todo aquele lixo ali no solo, vai estar contaminando diretamente o solo. A água, porque o lixo em decomposição produz chorume, infiltra no solo e atinge os lençóis freáticos. E a atmosfera, porque esses lixos em decomposição liberam gases tóxicos para a atmosfera. A outra maneira de descartar que existe no Brasil se refere aos aterros sanitários, tá? Então eles fazem valas, colocam uma manta impermeável, jogam o lixo lá, depois enterra e esse lixo fica sendo decomposto. Também produz chorume, que é coletado e tratado, também produz gás, que também é coletado e é utilizado para a produção de energia elétrica. Esse é o método mais aceitável para o descarte do lixo e quando ele está saturado, depois a gente pode estar utilizando ele como uma área de reflorestamento ou para a construção de um parque, de praças, enfim. Esse é um tipo bastante interessante aí para descartes. Na cidade aí, no Chapadão do Sul, eu não sei como que é o feito de descarte, não me inteirei disso ainda, não sei se é um lixão ou se é um aterro sanitário que existe aí na cidade que nós residimos, tá? Bom,
O que nós podemos fazer, então, para estar fazendo a nossa parte? Aquela questão dos R's, tá? Reduzir, reutilizar, reciclar, recusar. Recusar o quê? Produtos que não são biodegradáveis ou que provoquem danos ao meio ambiente. E também repensar. Repensar o quê? Na nossa conduta, nos nossos hábitos e estar utilizando meios mais sustentável possível, tá? Então, se eu vou comprar um refrigerante, dê preferência para o retornável, né? Não precisa ser o descartável. Se você vai tomar uma bebida, não usa o canudinho, usa o copo de vidro, tá? Pessoal, hoje os passarinhos estão numa cantoria imensa aqui, tá saindo da aula de vocês, aula de biologia, né? Então não tem nada mais biológico do que esses pássaros cantando aqui ao meu redor, tá? Bom, então para a aula de hoje, essa parte que a gente falou então dos efeitos antrópicos no meio ambiente, é isso que eu tinha para falar para vocês. Vocês vão estar me enviando as questões do módulo 10 e também as questões do módulo 11. Então, as questões que vocês vão fazer para mim são as questões de aplicação e as fotos lá no grupo para eu dar um ok para vocês. Tranquilo? Até a próxima, pessoal!